as expectativas eram grandiosas. Os tanques russos seriam a força decisiva na guerra contra a Ucrânia. Imagine 1000 máquinas de guerra invasoras, destruindo a resistência e pavimentando o caminho para uma conquista total. Mas, quase 4 anos depois, essa cena de destruição em massa nunca se concretizou. Ao invés disso, a Rússia reflete a própria guerra que tenta evitar. Seus tanques, drones e mísseis, em uma constante dança de destruição mútua, mostram que o destino do conflito não está nas mãos das máquinas, mas na sua própria fragilidade. Enquanto os mísseis russos arrasam territórios, o exército de Putin parece estagnado, lutando contra seus próprios limites. A esperança de uma ofensiva avassaladora desmoronou. Por trás das linhas de batalha, a produção de tanques enfrenta uma crise silenciosa, escondida sob dificuldades econômicas e cortes drásticos. Segundo fontes europeias, a produção dos principais modelos, T-90M e T-72B3, caiu impressionantes 33%. De perto, especialistas alertam, o braço de ferro econômico de Putin está levando a uma redução de até 50% no quadro de funcionários de uma das maiores fábricas de tanques da Rússia. A fábrica UVZ, responsável por esses monstros de aço, tenta sobreviver às dificuldades. Seus empregados, já profundamente afetados, veem seus empregos desaparecerem. Cortes de 10% no quadro de funcionários estão previstos até fevereiro de 2026. Uma resposta genérica foi dada, tentando mascarar uma verdade mais sombria: eles simplesmente não podem mais sustentar a produção. E o pior? Informações internas apontam que, em algumas divisões, a redução pode chegar a incríveis 50%. Eliminando os talentos mais qualificados. Engenheiros especializados, artesãos da guerra moderna, podem estar prestes a perder seus empregos. Enquanto isso, a demanda por tanques diminui, e o próprio exército russo adapta suas táticas. Em vez de ataques pesados e colunas de máquinas de guerra, eles enviam tropas em veículos civis, ou até mesmo a pé, com poucos ou nenhum tanque na linha de frente. Uma mudança radical que revela a crise na qual se encontram. Embora Putin tente manter a aparência de força, a evidência é clara: o país está se afastando de sua capacidade de guerra. A produção de novos tanques diminui, e com ela, a esperança de reverter a maré do conflito na Ucrânia. A realização dessa crise silenciosa provoca uma questão assustadora: até quando esses gigantes de aço continuarão a resistir? A resposta pode estar no próprio coração da Rússia, um gerador de máquinas de guerra, agora quase silencioso, lutando para manter viva a ferrovia de uma potência imperial que lentamente se desfaz. Após anos de conflito, a fábrica responsável por produzir os principais tanques da Rússia revela uma crise silenciosa que ameaça sua própria existência. A redução de 10% na força de trabalho prevista para 2026 pode parecer pequena, mas os efeitos são devastadores. Informações confidenciais mostram que até metade dos funcionários de várias divisões podem ser dispensados. Isso significa que os engenheiros mais talentosos, os especialistas altamente qualificados, estão tendo seus empregos ameaçados por uma reestruturação desesperada. Como uma máquina que se desmantela por dentro, a produção de tanques de última geração, como o T-90M, já sofreu um impacto direto desse colapso administrativo. Mesmo com as promessas de modernização, o cenário é de perda de força e de recursos essenciais. Você consegue imaginar o que isso significa na hora do combate? Enquanto o caos se instala na fabricação de tanques, a crise econômica e as sanções internacionais aprofundam a ferida. A Rússia tentou esconder essa redução de força de trabalho, mas uma fuga de documentos revelou uma verdade incômoda. A fabricação de novos tanques, que deveria ser uma arma de poder, agora enfrenta uma cadeia de internações e cortes drásticos. O temor é que, ao diminuir drasticamente seu exército de veículos blindados, a Rússia deixe de ser uma potência militar capaz de sustentar seu esforço de guerra. Com a redução de 33% na produção de seus principais tanques, como o T-90M e T-72B3, a capacidade bélica do país está sendo drenada a cada dia. E o pior? Essa crise interna ameaça transformar a própria estrutura de defesa do país. Imagine o som de máquinas parando, o cheiro de óleo queimado e o sentimento de impotência de engenheiros vendo suas criações serem desmanteladas. Cada peça de metal, que antes representava força e resistência, agora virou símbolo de uma nação que luta para manter sua frota de tanques. A produção diminuiu a um ritmo alarmante,
e o impacto na linha de frente em Ucrânia é imediato. Não são apenas números, são vidas, estratégias, batalhas. A destruição de tanques russos, que somava 11.355 desde o início da invasão, mostra que a artilharia de drones e mísseis ucranianos está vencendo uma nação que antes pensava ser imbatível. Como uma sombra de força que lentamente se esvazia, a Rússia já envia alguns dos seus mais modernos tanques, como o T-90M, mas por que, diante de tanta crise, ela ainda insiste nisso? A resposta é clara: mesmo com a produção reduzida, os conflitos intensificam-se. Cada tanque enviado é uma luta contra o tempo, enquanto soldados e engenheiros enfrentam uma suspensão de contratos e uma busca desesperada por recursos. A cada mês, menos veículos blindados entram em combate, enquanto a guerra se torna cada vez mais desigual. Será que a Rússia consegue sustentar seu ímpeto bélico com uma indústria que está se desintegrando adentro? O som das máquinas parando, o cheiro de ferro frio. Tudo indica que o provável é uma derrota silenciosa, começando de dentro para fora. A classificação oficial revela uma realidade assustadora: a produção de tanques na Rússia está despencando em uma velocidade assustadora. Segundo fontes internas, a UVZ, principal fabricante de tanques do país, planeja cortar até 50% de sua força de trabalho em muitas divisões. Isso significa que, até fevereiro de 2026, cerca de 10% dos seus funcionários terão sido dispensados. Imagine o barulho das máquinas parando, metal retorcendo, máquinas ligadas por computadores que silenciosamente vão sendo desligadas. Mas o verdadeiro impacto vem por trás desses números: a quantidade de tanques produzidos está caindo drasticamente. Em comparação ao inverno de 2024, a produção dos modernos T-90M e T-72B3 caiu em 33%. Uma redução que ameaça deteriorar ainda mais a já fragilizada linha de frente russa na guerra. Cada funcionário dispensado é uma peça a menos na maquinaria bélica, uma peça que pode nunca mais voltar. Há uma cadeia de consequências: sem componentes estrangeiros, sem atualizações, sem novos contratos, uma máquina que lentamente se desmantela por dentro. E enquanto a fábrica diminui sua produção, as forças de ataque russas ficam mais fracas. Uma estratégia de substituição de tanques por estratégias mais leves e táticas de dispersão está em andamento. Sob uma densa camada de fumaça e cheiro de metal queimado, soldados russos agora enfrentam uma missão desesperada: enviar apenas um tanque ou até mesmo nenhum, apoiados por veículos civis e motos de baixa visibilidade. O que será que está por trás dessa mudança brutal? Nessa temporada de colapsos, o que realmente está acontecendo por trás das cortinas? Como consequência, a linha de frente na Ucrânia se torna cada vez mais vulnerável. Os números são impressionantes: mais de 11.355 tanques russos destruídos desde o início da invasão, segundo o Ministério de Finanças da Ucrânia. Quase 258 tanques desaparecem todo mês, uma verdadeira hemorragia de guerra. E cada drone, cada míssil que atravessa o céu turbulento carrega o som do metal sendo devorado pelo fogo, o cheiro de combustível e o frio na espinha de quem vive a batalha de perto. Se a produção de tanques já caiu pela metade, como o exército russo vai compensar essas perdas? E por que, mesmo com uma produção em declínio, eles continuam enviando novos tanques ao campo de batalha? Uma reação enigmática: será que eles têm alguma carta na manga que ainda não revelaram? E o que de fato explica essa estratégia de usar menos tanques, de apostar em ataques mais simplificados, com poucos veículos de guerra? A verdade é que a situação está prestes a piorar ainda mais. Uma guerra de desgaste, onde a força de choque russa está sendo cada vez mais reduzida, com um custo humano e econômico que sua liderança dificilmente consegue suportar. E enquanto isso, os drones ucranianos, mais rápidos e silenciosos, continuam destruindo o que sobrou da armada de Putin, avançando com precisão cirúrgica. A questão que fica no ar é: até onde essa perda massiva de poder de fogo pode levar a Rússia? A resposta pode estar escondida em uma reviravolta chocante que ainda está por vir. Como uma chama que lentamente se apaga, a força militar mais poderosa de antes está sendo consumida pelo próprio fogo da incapacidade de se adaptar. E o que isso significa para o futuro da guerra? Será que a esperança de vitória ainda existe, ou ela está desaparecendo junto com cada tanque destruído? Durante meses, vimos os tanques russos serem destruídos aos milhares no campo de batalha ucraniano.
O Ministério das Finanças da Ucrânia revelou uma tragédia. Até novembro de 2025, Rússia perdeu impressionantes 11.355 tanques desde o início da invasão, em fevereiro de 2022. São 258 tanques sumindo por mês. Mas por que tamanha destruição? Parece que a resposta vai além da tecnologia ou da estratégia. Surpreendentemente, os drones ucranianos têm sido implacáveis. Eles encontraram respostas para cada tanque russo, mesmo o temido T-90M. Em setembro, cerca de 200 unidades desses tanques já haviam sido destruídas, danificadas ou capturadas na Ucrânia. Um número surpreendente para uma máquina considerada uma das maiores do mundo, uma verdadeira fortaleza de guerra soviética. Mas a resistência virou alvo fácil. A capacidade de neutralizar o T-90 mostra que o estoque soviético da Rússia, que compõe a maioria de seus tanques, nunca teve chance contra os drones inteligentes de Kiev. Cada perda na linha de frente alimenta uma crise que se intensifica. O país já está sofrendo uma escassez alarmante. E a situação piora a cada dia. Com uma redução de 10% na força de trabalho da UVZ, maior fabricante de tanques russos, a crise vai se aprofundar. Menos funcionários significam entre 25 e 30 tanques a menos por mês, uma queda que parece pequena, mas é devastadora. Antes mesmo de anunciar as demissões, a fabricante já entregava com atraso. Agora, essa queda na produção pode reduzir em mais de 300 o número de tanques enviados para a Ucrânia anualmente. Imagine, uma guerra que já desgasta a frota de veículos blindados. Agora se torna uma estratégia de esgotamento interno. Ainda mais chocante, há indícios de que a produção de tanques russos pode retroceder ao nível pré-guerra. Divisões inteiras podem fechar as portas, a partir de uma perda de até 50% de suas equipes em alguns setores. Isso significa que, em poucos meses, a transformação de Putin de uma Rússia militarizada por anos para uma economia de guerra será completamente revertida. Como chegar a esse ponto? O mais impressionante de tudo isso é que, mesmo diante de tantas perdas, a Rússia ainda consegue enviar alguns tanques novos para o fronte. Uma contradição alarmante. Como é possível, num cenário de escassez, continuar produzindo? A resposta revela uma mudança de estratégia. A Rússia não tem mais a quantidade de equipamentos de antes. Ela não está mais usando seus tanques em ataques em massa, mas enviando unidades menores, mais discretas, às vezes, apenas um tanque e um veículo de transporte de tropas, rodeados por soldados em carros civis ou motocicletas. Uma tática que parece desesperada. Eles deixaram de ser uma força de choque em nome da sobrevivência. E qual será o próximo passo? Fontes indicam que a Rússia tenta mascarar sua queda na produção com o envio de unidades mais modernas, como o T-90M e o T-80BDM, para o conflito. Como podem fazer isso se sua produção está encolhendo? Talvez seja um erro de cálculo. O que se sabe é que, mesmo com esses esforços, a escassez só aumenta. Quanto mais tanques eles perdem, maior é a crise. E, nos bastidores, a produção continua a diminuir, enquanto o caos se instala cada vez mais dentro das fábricas russas. Tudo indica que a força de combate da Rússia está se enfraquecendo de forma irreversível. Os tanques que restam, antes considerados imbatíveis, agora são apenas alvos fáceis para os drones ucranianos. Uma batalha que parecia equilibrada, mas que vem mostrando uma derrota silenciosa, a lenta, inexorável destruição de uma frota que, antes, parecia invencível. Essa guerra de desgaste vai determinar o destino de milhões. Você consegue imaginar até onde essa crise pode chegar? Você já pensou que pode estar diante de uma mentira gigante? A Rússia, que outrora acreditava que sua força de tanques seria sua maior arma na guerra contra a Ucrânia, está lutando para manter sua produção. A verdade? O país está perdendo mais do que consegue fabricar. A indústria de armas está à beira de um colapso silencioso, uma crise que pode mudar tudo. Mas como isso afeta o futuro do conflito? A resposta pode surpreender. Depois de meses de perdas massivas, a realidade é assustadora, a qualidade do armamento russo está em queda. Não é que tenham se tornado mais eficientes contra os drones ucranianos. Ao contrário, a produção de tanques diminuiu. Aproximadamente 250 unidades do modelo T-90M por ano, um número que deve cair ainda mais com os cortes de pessoal. Ainda assim, a Rússia tenta convencer o mundo de que parte do seu arsenal está intacta.
Mas será que esse esforço é suficiente? A resposta parece clara: não. Imagine o som de máquinas parando, o cheiro de óleo queimado no ar, enquanto os trabalhadores deixam suas fábricas. A produção diminui drasticamente. Enquanto isso, os técnicos modernos, como os T-80 e T-90, que antes eram símbolos de poder, agora representam um esforço paliativo. Uma quantidade está sendo construída a passos lentos, cerca de 150 novos tanques T-80 por ano. Mas essa quantidade não chega para cobrir as perdas. Quantas vezes ouviu-se que o exército russo perdeu mais de 11 mil tanques desde o início da invasão? Essa cifra assustadora revela que a chamada vantagem de tanques de Moscou evaporou. E o que acontece com esses tanques na prática? São enviados de forma quase irrelevante. Em campo, eles nem parecem uma ameaça. Como uma estratégia que antes focava em ataques brutais com colunas de veículos pesados virou uma tática quase de sobrevivência. Os especialistas russos explicam, os tanques raramente fazem ataques de avanço. Agora, aparecem apenas um ou dois por missão, seguidos por soldados em carros civis ou motos, alvos mais difíceis para os drones ucranianos, mas completamente desprotegidos. Uma estratégia desesperada, que transforma o que antes era orgulho em mero transporte de tropas. E não para por aí. Uma fonte anônima no exército revelou que o país abandonou as ofensivas de grandes colunas de tanques. Antes, eram dezenas de veículos de guerra avançando com força total. Agora, raramente vemos mais que um ou nenhum tanque na linha de frente. A escassez de peças e o corte de pessoal fizeram a Rússia repensar seu modo de combate. Para manter encrencadas, as forças russas se limitam a ataques mais leves, menos efetivos, mais baratos, porém muito menos perigosos para a Ucrânia. Mas há uma luz no fim do túnel? Uma semana após a revelação do problema no maior fabricante russo de tanques, a UVZ, surgiram notícias perturbadoras. Segundo relatos de funcionários, até 50% do pessoal de algumas divisões poderia ser dispensado até fevereiro de 2026. Se isso acontecer, o que acontecerá com a produção de tanques? Menos de uma ideia. Ainda assim, veículos novos, como os T-90M e T-80BDM, estão sendo enviados para o fronte. Como, se a produção caiu? A resposta é: o exército ainda fabrica, mas suas forças estão cada vez menores. Uma contradição perigosa que pode determinar o destino da guerra. E aí, o que tudo isso significa? Que a força de combate dos tanques russos está em colapso. Antes considerados uma força imbatível, eles agora se tornaram alvos fáceis, destruídos a uma taxa monstruosa na Ucrânia. Desde o início da invasão, mais de 11 mil tanques foram destruídos. A cada mês, cerca de 258 unidades desaparecem. Isso acontece porque a Ucrânia, com seus drones de alta tecnologia, consegue destruir até os melhores modelos soviéticos como nunca antes. Imagine o estrondo de mísseis atingindo metal frio, o cheiro de combustíveis queimando sob o sol, criando uma atmosfera de destruição. Os tanques, símbolo de poder, agora parecem frágeis, vulneráveis e cada vez mais escassos. A crise de produção, aliada às perdas massivas no campo de batalha, coloca a Rússia diante de uma armadilha mortal. Sem novos veículos e com a produção em declínio, o que sobra a eles, aposto que nem o mais otimista poderia prever, é uma ameaça cada vez menor. Se tudo continuar assim, a questão é: consegue o Kremlin manter sua força de ataque? Ou estamos presenciando o começo do declínio de um império militar que acreditava em sua força invencível? A resposta pode estar na próxima rodada de batalhas, e, quem sabe, na própria destruição do sonho de uma Rússia poderosa em sua era moderna. A produção de tanques na Rússia está em uma crise silenciosa, mas devastadora. Mesmo com declínios, o país continua a fabricar novas máquinas de guerra, tentando manter sua força militar. Mas por que então, mesmo com unidades modernas como o T-90M e T-80, a quantidade de tanques enviados para a Ucrânia ainda é insuficiente? E o mais assustador, quanto tempo essa resistência poderá durar, diante de uma produção que despenca e uma economia em colapso? Imagine o som ritmado das máquinas nas fábricas, o cheiro de óleo quente e metal fervendo no ar, mãos cansadas, mas determinadas, trabalhando para construir o que poderia ser a última esperança de uma ofensiva poderosa. Ainda assim, a verdade é cruel,
enquanto os órgãos de comando encomendam mais tanques, as fábricas estão encolhendo, cortando até 50% de seus funcionários. Uma redução dramática que ameaça destruir a máquina de guerra antes mesmo de ela decolar novamente. Dados recentes mostram que, anualmente, o VZ consegue produzir cerca de 250 T-90M e 150 T-80, um total de 400 tanques. Mas, com perdas na Ucrânia que chegam a 258 veículos por mês, essa quantidade é quase uma migalha diante da demanda. Mesmo que o número de perdas seja menor em 2025, a tendência é clara: a Rússia não consegue fabricar o suficiente para substituir as máquinas destruídas. Assim, a cada mês, sua força armada fica mais escassa, mais vulnerável. E o que isso significa? Em poucos meses, o arsenal russo pode estar exausto. O que antes parecia uma força quase invencível está definhando. E enquanto as fábricas reduzem suas equipes, uma pergunta surge no ar: será que Putin consegue impedir essa derrota silenciosa, que ameaça sua estratégia militar e sua própria estabilidade? Desde o início, o controle estatal sobre a indústria bélica deveria protegê-la. Mas a crise econômica, agravada pelos bloqueios na Ucrânia e a escassez de recursos, está destruindo essa esperança. Segundo visões de especialistas, a economia russa prevê um déficit de 100 bilhões de dólares em 2026. O país está à beira de um colapso financeiro. Como manter uma fábrica de tanques forte com uma economia que parece desmoronar? Os relatos indicam que a produção diminui, as oportunidades escasseiam, e o sonho de uma força militar robusta começa a parecer apenas uma lembrança distante. Imagine a sensação de frustração, o zumbido das fábricas parando pouco a pouco, o cheiro de esperança que se esvai, e a pergunta que não quer calar: quanto tempo a Rússia poderá sustentar sua própria guerra? E o que acontecerá quando, por fim, a maquinaria de guerra parar? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos, e as consequências ainda mais devastadoras. A guerra que todos pensaram que mudaria o destino da Ucrânia nunca aconteceu do jeito esperado. As forças militares russas deviam avançar com seus tanques monstruosos, em número massivo, destruindo resistência e abrindo caminho para a vitória. Era o plano de Putin, uma estratégia que parecia infalível. Mas algo inesperado começou a acontecer. Na realidade, quase 4 anos de conflito, mostra-se uma história completamente diferente. Os veteranos de guerra, que deveriam estar na linha de frente, estão desaparecendo. As fábricas de tanques investem menos, produzem menos, e o pior, estão às vésperas de fechar suas portas. E o mais surpreendente, a principal fabricante de armamentos da Rússia, o VZ, planeja cortar 10% de seus funcionários até 2026, e entender esse movimento revela uma crise que poucos imaginavam. Imagine ouvir o som de máquinas parando de repente. Os olhares, antes cheios de esperança, agora carregam desesperança. Como uma gigantesca usina de tanques, como o VZ, pode estar na beira do colapso? A resposta está na crise econômica que assola a Rússia. Refino de petróleo parado, redução de pedidos militares, economia em queda, cada detalhe revela um país que se deteriora silenciosamente. E aqui está o ponto de virada? Mesmo com as dificuldades, a Rússia ainda tenta produzir novos tanques, enviando alguns para a Ucrânia. Mas como isso é possível? Como continuar a guerra quando o próprio país está sofrendo uma das suas maiores crises financeiras? O próprio Kremlin elevou o imposto sobre bens de consumo, e o Fundo de Riqueza Nacional despenca, deixando a Rússia com apenas 50 bilhões de dólares, menos de metade do que esperavam. O que isso significa? Que a maior fábrica de tanques está em risco de não conseguir cumprir seus contratos. Que as perdas em armamentos estão aumentando. Que a estrutura de guerra de Putin começa a ruir por dentro. E, em meio a isso, os ataques de drones e mísseis da Ucrânia estão destruindo os tanques de última geração, como o T-90M, um símbolo de força que agora enfrenta o desprezo da batalha. Sabemos que quase 11.355 tanques russos foram destruídos ou capturados desde o início da invasão. Isso equivale a uma média de 258 por mês. E os drones ucranianos? Têm uma resposta assustadora para os gigantes de metal russos. Eles vêm alcançando até os mais modernos, deixando os soldados russos cada vez mais vulneráveis. Mas o que realmente assombra é a crescente escassez de recursos.
A produção de tanques, que parecia infalível, está sendo interrompida. Muitas áreas de fabricação estão com metade dos funcionários despedidos. Como uma potência militar consegue continuar a guerra assim? Com menos pessoas, menos tanques são produzidos e enviados ao campo de batalha. E a tendência só piora. Se antes parecia improvável a Rússia perder a sua força mecanizada, hoje fica claro que estamos diante de uma espuma de bolhas prestes a estourar. O colapso econômico, aliado a uma fabricação quase parada, acelera a destruição de uma força que parecia imbatível. E tudo isso acontece enquanto os homens de Putin assistem impotentes a uma guerra que, cada vez mais, parece perdida. Até quando o sonho de reconstruir uma máquina de guerra poderosa poderá resistir? Os tanques modernos, que deveriam dominar a Ucrânia, agora enfrentam suas maiores ameaças internas. Cada peça de metal, cada soldado que insiste em continuar, podem ser apenas sinais de uma crise sem volta, uma derrota silenciosa que ameaça apagar para sempre a força armada russa. Imagine um país que, há poucos anos, tinha uma das maiores riquezas do mundo. Agora, sua reserva de dinheiro líquido despencou para apenas 50 bilhões de dólares. É uma quantia pequena para uma nação como a Rússia, especialmente quando se pensa que ela já esperava ter 70 bilhões até o final de 2025. Essa reserva é uma válvula de escape, mas não por muito tempo. Quando esse fundo secar, a produção de tanques, que já enfrenta dificuldades, pode parar completamente. Como será que essa nação continuará sua guerra sem suas armas mais poderosas? E quem estará por trás de toda essa crise silenciosa? Voltando à fábrica UVZ, o que significa uma redução de 10% no quadro de funcionários? Mesmo que essa porcentagem pare pequena, ela é um sinal de agravamento. Estima-se que a UVZ tenha cerca de 54 mil empregados, embora esses números ainda sejam incertos e a empresa não divulgue oficialmente. Com essa redução, em fevereiro, ainda restarão aproximadamente 48.600 trabalhadores. Mas esses humanos terão uma carga de trabalho enorme, sob a ameaça de uma crise ainda maior. Como assim? Os obstáculos econômicos atuais estão dificultando a produção de tanques na Rússia. As sanções ocorrem como um muro invisível, bloqueando a entrada de componentes eletrônicos, ligas especiais e máquinas essenciais. Esse conjunto de restrições faz os custos dispararem. Peças estrangeiras que antes eram comuns agora custam uma fortuna, obrigando as fábricas a pararem linhas de produção que não conseguem mais suportar o alto preço. Muitos cortes de pessoal na verdade escondem uma inviabilidade financeira. Uma morte lenta da fábrica sem declarar o colapso formal. O que estamos presenciando não é uma crise passageira. É uma morte gradual, silenciosa, e só tende a piorar. Sem novas fontes de receita e com as sanções cada vez mais duras, a possibilidade de manter a produção em alta é quase inexistente. Recentemente, notícias revelaram que os Estados Unidos aprovaram uma lei que pode aplicar tarifas de até 500% sobre os clientes internacionais da Rússia. São medidas pensadas para fechar qualquer brecha que Putin possa explorar na guerra econômica. Como alguém pode imaginar que essa cadeia de obstáculos não afetará diretamente a produção bélica? Cada dia que passa, o futuro dos tanques russos fica mais sombrio, enquanto o peso da crise vai se acumulando, destruindo aos poucos uma das maiores frotas de guerra do mundo. E o mais assustador? Talvez, em breve, esses titãs de aço nem mesmo tenham força suficiente para resistir às batalhas vindouras. Imagine uma guerra onde os tanques deveriam ser os protagonistas. Eles estavam prontos para desferir um golpe mortal na Ucrânia. O plano era claro: os colossos de metal, em suas milhares, devastariam a resistência energética, abrindo caminho para uma tomada total. Mas, após quase 4 anos de conflito, tudo o que se viu foram promessas vazias. Em vez do avanço avassalador, o que temos são reflexos de uma guerra que se repete, com a Rússia vivendo seu próprio destino, enquanto ucranianos desferem golpes precisos com mísseis e drones. Você já imaginou uma máquina de guerra tão poderosa, que deveria destruir tudo pela frente, envelhecendo e se enfraquecendo pouco a pouco? É como se o próprio aço estivesse se desintegrando. A verdade chocante é que, por trás dos letreiros de força e poder, a produção de tanques russos está em declínio total. Segundo fontes europeias, a fabricação de componentes essenciais, como os principais modelos T-90M e T-72B3, caiu assustadores 33%.
Como uma corrente de destruição, a baixa na produção não para por aí, fábricas como a UVZ, em Tula, estão tendo que reduzir sua força de trabalho drasticamente. De um dia para o outro, até 50% dos engenheiros e operários podem perder seus empregos. Você consegue imaginar o silêncio de máquinas paradas, o cheiro de óleo queimado ficando mais forte, enquanto filas de trabalhadores coletam seus salários atrasados? Um calafrio percorre a espinha ao saber que essas peças essenciais, que fizeram parte de uma frota imensa, estão desaparecendo como fumaça. E por que tudo isso acontece? A crise na economia de guerra da Rússia é evidente. A escassez de fundos, a falta de soldados especializados e a redução dos pedidos militares estão levando o país a um colapso industrial silencioso. Enquanto isso, o número de soldados de elite, os blindados, diminui. A produção de novas máquinas fica cada vez mais difícil, e os tanques preparados para o combate agora se parecem com sombras do que deveriam ser. Você já pensou no impacto emocional de sentir o som do ferro sendo desmontado, enquanto a esperança de vencer diminui a cada dia? De acordo com relatórios, a quantidade de tanques enviados ao fronte caiu drasticamente, atingindo níveis que poderiam devolver a Rússia ao momento pré-guerra. E o que isso significa? Que o exército de Putin, uma vez invencível, está se desfazendo lentamente, como um castelo de areia ao vento. Mas o que ainda assusta mais é que, mesmo enfrentando a crise, a Rússia tenta manter sua aparência de força. Novos tanques do modelo T-90M e T-80BDM estão sendo enviados para o conflito, em uma aparente tentativa de esconder sua vulnerabilidade. Como podem fazer isso? O transporte de armas, a poeira quente de um combate incessante e o cheiro da guerra impregnando o ar nos revelam uma verdade brutal. O que antes parecia uma máquina imbatível, agora se torna uma sombra de si mesma. A produção, antes incansável, está sendo substituída por táticas de guerrilha, com tanques raros na linha de frente, enquanto soldados conduzem uma batalha de improviso, com seus veículos muitas vezes se tornando caravanas de soldados, protegidas por um muro de carros civis e motocicletas rápidas. Será que essa estratégia de uma batalha quase sem blindagem é a última cartada de uma Rússia desesperada? E o maior segredo por trás de toda essa desordem é que o país continua fabricando alguns tanques, mesmo com as fábricas cortando empregados e fechando portas temporariamente. Mas essa aparente contradição não engana ninguém. Os relatórios indicam que, apesar de alguns novos modelos serem enviados ao fronte, a produção total caiu pelo menos 25% ao mês, um número que revela que a grandiosa força de guerra de Putin está diminuindo de maneira irreversível. Em um cenário onde há 10% menos trabalhadores, a consequência prática? Pelo menos 300 tanques a menos por ano a cada fábrica, que já vinha atrasando entregas há tempos. Você consegue imaginar toda uma máquina de guerra anos atrás pulsando com força, agora lutando para manter seu ritmo? A resposta está na mudança silenciosa. A guerra de Putin está se tornando uma guerra de escassez, de recursos esgotados e de esperança perdida. Tudo isso culmina em uma realidade brutal. A força dos blindados russos está em declínio, e a crise se aprofunda. Cada tanque perdido, cada fábrica fechada, cada soldado sem salário, tudo isso reforça a ideia de que a máquina de guerra que Putin construiu está em seu último suspiro. Os números não mentem. Desde o início da invasão, mais de 11 mil tanques russos foram destruídos na Ucrânia. Uma média assustadora de mais de 250 por mês, uma verdadeira carnificina sobre os campos de batalha. E, no meio dessa destruição, as estratégias de guerra mudam de forma radical. O que antes era uma ofensiva maciça com filas de tanques, agora é um jogo de esconderijos e táticas improvisadas, onde soldados escondem seus veículos e os deixam na sombra. A verdade nua e crua é que, se a força de combate diminui, o colapso é inevitável. O que acontecerá com uma Rússia que perde sua maior força de guerra? Com o seu poder militar ruindo aos poucos, ela se tornará uma sombra do gigante que uma vez afirmou dominar o mundo? A desintegração de suas forças motrizes não é surpresa, mas uma tragédia anunciada, que revela a fragilidade de um império construído sobre ferro e fogo. Talvez, no fim, essa guerra não seja apenas uma batalha de tanques, mas uma luta invisível contra a própria queda de um gigante. E a pergunta que fica é: por quanto tempo até que seu castelo de areia desmorone de vez? O declínio após anos de crescimento.
A produção de metais fabricados, que cresceu 26,4% em 2023 e 31,6% em 2024, caiu 1,6% em setembro em relação ao ano passado, depois de crescer 21,2% em agosto. A produção de outros equipamentos de transporte, incluindo tanques e veículos blindados, desacelerou drasticamente. Em setembro, a taxa de crescimento caiu para 6% ao ano, contra 61,2% no mês anterior. De repente, uma notícia assustadora surge. A NATO está produzindo mais munição do que a Rússia. Isso mostra que a aliança luta com mais recursos, enquanto a Rússia começa a perder sua capacidade de fabricar armamentos. Onde está o projeto de Putin? A transformação da Rússia numa economia de guerra, na promessa de que venceria a Ucrânia, parece estar desmoronando. O que eles fizeram até agora? Nada, a não ser gastar seu próprio estoque de armas e munições. A crise é mais profunda do que se imagina. A preocupação deixou de ser quantos tanques a Rússia enviará. Agora, quantos ainda sobraram? A resposta é assustadora. A Rússia atingiu seu limite. Seus estoques estão quase esgotados. Os tanques que uma vez eram esperados para mudar o rumo da guerra já podem nem estar disponíveis em poucos meses. Putin está impotente para mudar essa situação. Porém, ainda há uma cartada. Aliados como a Coreia do Norte continuam enviando munições, embora nem tudo seja o que parece. Quem enganou Putin? Em vez de munição de alta qualidade, Pyongyang envia cargas de munições podres, que estão enfraquecendo as tropas russas. A esperança de manter a máquina de guerra ligando se esvai rapidamente. Os recursos estão acabando. E o que acontece a seguir pode ser uma reviravolta chocante. A Rússia, que parecia imbatível, agora luta para manter sua ofensiva no árido campo de batalha ucraniano. Você consegue imaginar? Uma potência que construía máquinas de guerra em velocidade recorde, agora dependendo de aliados decepcionantes. Se continuar assim, o que restará da força militar da Rússia? Os sinais apontam para uma queda inevitável, e a nova realidade pode transformar completamente o cenário de guerra que há anos eles apoiam. Prepare-se para uma revelação que pode mudar tudo. A maior surpresa ainda está por vir, e ela pode ser mais devastadora do que qualquer derrota já vista.